Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos ter um vídeo bem diferente do comum e vamos comentar sobre esse vídeo do Ramiro, do Clube do Valor, que é um grande canal aqui do YouTube e uma influência, onde ele realizou então esse vídeo com esse título: Quantas ações devo ter na minha carteira? E aí ele vai abordar a questão de diversificação e aí vou estar discordando de alguns pontos com ele e concordando também de alguns pontos que ele apresenta. Lembrando que irei discordar dele respeitosamente, porque quando você estuda sobre investimentos, você vai adquirindo personalidade e conhecimento que vai te proporcionar você criar sua própria estratégia de investimento. Então, não necessariamente estou condenando todo o conhecimento que o Ramiro transmite aos seus seguidores. Pelo contrário, já aprendi bastante com ele. Mas quando você começa a estudar, você vai criando suas próprias convicções e sua metodologia de investimento, que você vai ter a personalidade de discordar do Ramiro, do Thiago Nigro, do Luiz Bassi, do Warren Buffett ou de qualquer outro investidor. Então, quando você cria isso, você vai tendo essa personalidade de criar sua própria metodologia de investimento, suas convicções de investimentos e não necessariamente começar a concordar com qualquer pessoa que fala sobre investimentos só porque eles têm uma metodologia que deu certo e dá certo para eles. Então, se baseie sempre em metodologias que dão certo. Então, não necessariamente a metodologia do Ramiro é a regra para investimentos. A metodologia do Thiago Nigro, a Arca, é a regra para investimento. E quem não seguir essa metodologia do Ramiro ou do Thiago Nigro vai estar errado. Não, existem diversas metodologias de investimento que se provaram estarem corretas e vencedoras no longo prazo. Então, qualquer uma dessas outras metodologias que você escolhe seguir, desde que ela já tenha passado pelo tempo e provado que funciona, você está investindo de forma correta. E não condenar uma metodologia só porque ela é diferente da sua. Então, antes de comentar sobre isso, convido você a se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Então, bora lá! Pergunta: quantas ações eu devo ter para receber dividendos? Quantas ações eu devo ter para diminuir o risco? Pô, será que eu tô tendo ações demais? Não tô pulverizando em vez de diversificar meu patrimônio? Eu vou responder todas elas hoje e sem ficar em cima do muro. Vou dar exatamente o meu número de ações ideais, só que vou construir isso com a marca registrada do Clube do Valor, que é com um embasamento técnico, sem achismo, sem frases de efeito, beleza? Então, se você tá interessado em saber mais sobre isso e evoluir para se tornar um investidor melhor, tomar decisões melhores, ver seu patrimônio crescer e ter uma vida melhor, deixa o dedo no like do vídeo e comenta. Aproveitando a oportunidade do Ramiro, deixa aí o like no vídeo também e deixa um comentário de quantas ações você possui na sua carteira. Já assistiu o vídeo até o final. Nesse exato momento, quantas ações você tem em carteira? Deixa seu comentário aqui. Está fazendo. Essa frase aqui, ela se... A diversificação é uma proteção contra a ignorância. Faz pouquíssimo sentido para quem sabe o que está fazendo. Essa frase aqui, ela se tornou um verdadeiro mantra para todas aquelas pessoas, todos aqueles educadores financeiros que defendem um investimento concentrado, que defendem que você tenha 1, 3, 5 diferentes ações. Os caras enchem os peitos, né? Ficam vermelhos, bravos e falam: a concentração no canal, ninguém fica rico diversifica. Será mesmo? E mais, será que esse é o verdadeiro conselho que Warren Buffett dá para investidores individuais, né? Investidores que são empresários, médicos, advogados, engenheiros, arquitetos, como você, que não trabalham no mercado financeiro? Então vamos ver aqui o conselho de Warren Buffett sobre quantas ações tem em carteira. E aí eu quero remeter a uma entrevista que Warren Buffett deu à rede de TV CNBC em 2017. E aí os caras lá da CNBC perguntaram o seguinte: Mr. Buffett, qual o conselho que você dá para quem quer maximizar o patrimônio acumulado? E Warren Buffett, né, no auge da sua experiência, da sua sabedoria, falou o seguinte: o conselho é você consistentemente comprar ETFs, né, fundos de índice, que são fundos que replicam o índice S&P 500, sempre todos os meses, independentemente de crises, quedas, tensões na economia, imprevisibilidade, etc. Só que qual o ponto? Esses ETFs, esses fundos de índice, eles são fundos extremamente diversificados. E mais, 3 anos antes dessa entrevista, lá em 2014, Warren Buffett escreveu na carta aos seus acionistas, né, ele publica uma carta anualmente aos acionistas lá da Berkshire Hathaway, que é a empresa deles, o seguinte: meu conselho não poderia ser mais simples, coloque 10% do dinheiro em títulos do governo de curto prazo e 90% em fundos de índice S&P 500 de custo baixo. Eu acredito que os resultados de longo prazo com esse fundo e com essa política serão superiores aos obtidos pela maioria dos investidores. Ou seja, ele não é um defensor, como muitos pensam, do investimento concentrado. Pelo contrário, ele defende... Dê uma pausa e dê uma continuidade para vocês ouvirem ele falando que o Warren Buffett não é um investidor que defende a concentração de ativos. Primeiro ponto, o Warren Buffett, naquela frase onde ele fala que a ignorância, a diversificação é a métrica da ignorância que você possui, é basicamente o que ele está dizendo aos investidores é que quem não sabe investir, ou seja, ou quem não tem tempo para investir, ele deve sim diversificar. E aí quando o Ramiro ele comenta sobre a próxima fala dele naquela entrevista, é basicamente o que ele fala em seguida. Quando você não tem tempo para investir, quando você não tem tempo para avaliar uma empresa, ou quando você não tem a expertise e convicção de encontrar uma oportunidade de investimento, o que você deve fazer é se proteger dessa ignorância ao se expor no mercado imobiliário comprando um ETF com as 500 maiores empresas da economia americana. Então vocês entenderam que
uma frase não anula a outra. Basicamente, o Warren Buffett estava falando para você. Quando você tem tempo para estudar uma empresa, tempo para avaliar uma empresa, você deve sim aproveitar as oportunidades que você encontra e investir apenas naquelas empresas. E caso você não tenha tempo, caso você é um médico, um trabalhador que trabalha talvez 12 horas por dia, não tem tempo para sentar em contrações, você tem que sim diversificar sua carteira e, de preferência, comprar um título de ETF que vai ter a concentração das 500 maiores empresas dos Estados Unidos e ali você está protegido de tomar uma decisão errada. Então, uma coisa não anula a outra. O que o Ramiro fez aqui é puxar a sardinha ali para o seu lado para tentar justificar em ter várias outras ações dentro da sua carteira. Então, o Warren Buffett ele é bem honesto nesse sentido. Você tem tempo para para estudar uma empresa, você tem tempo para avaliar uma empresa, você tem expertise para identificar bons negócios a um bom preço? Se sim, não faz sentido você diversificar. Se não, ou seja, você trabalha muito no seu dia a dia, 12 horas de trabalho, por exemplo, quando você chega em casa você não quer saber de avaliar empresa ou nada do tipo do mercado, aí você sim deve diversificar seus investimentos através de um título de ETF que vai conter ali as 500 maiores empresas da bolsa. Então, simplesmente, nos dois exemplos citados pelo Warren Buffett, você vai ter apenas poucos papéis na sua carteira. Quando você investe em empresas, você vai ter 2, 3, 4, 5, 6, 8 empresas no máximo. É claro que isso vai depender das oportunidades que vão aparecendo e também do crescimento do seu patrimônio. E quando você não sabe investir, ele indica apenas um ativo, um papel, que é um ETF que tem as 500 maiores empresas. Ele não pede para você botar um ETF de fundo imobiliário, um ETF das 500 maiores empresas, um outro ETF de fundo de papéis, por exemplo. Ele não pede para você diversificar em nada disso. Ele pede, invista em um ETF que tem as 500 maiores empresas da bolsa e simplesmente você vai estar protegido ali, investindo na economia americana. Então, esse é o primeiro ponto. E discordando aqui do Ramiro, onde ele fala que o Warren Buffett, ele direciona a diversificação para as pessoas físicas, ou seja, aquelas pessoas que trabalham no dia a dia e tem que sim diversificar. Não, ele fala que se você não tiver tempo para analisar uma empresa, você deve sim diversificar porque você vai proteger sua ignorância frente aos seus investimentos. Vamos seguir. A diversificação, para mim, é tudo mais uma questão de contexto. Aí eu te pergunto, você se assemelha mais a um gestor de fundos com décadas de experiência, como Warren Buffett, que embora tenha várias ações na carteira, né, ele concentra, tem um peso de 20, 30, 40% das maiores posições? Ou você se assemelha mais a um investidor pessoa física, que tem sua família, tem seus hobbies, tem seu trabalho, chega em casa de tardezinha, de noite para assistir vídeos no YouTube e aprender a investir um pouquinho melhor no pouco tempo que sobra? Eu acho que você se assemelha mais ao segundo grupo. E se eu não te convencer, eu quero falar sobre outro tema, que é por que diversificar. E para mim a resposta é bem simples, tá? Porque o seu primeiro papel como investidor é preservar o patrimônio. Você tem que pensar antes em preservar. Aí aqui é outro ponto. Preservar o patrimônio, ou seja, proteger o patrimônio que você possui. Mas imagina você, assim como eu, que não tem patrimônio. Você tem zero patrimônio. E vou investir com R$100 por mês. Me diga, qual patrimônio você irá proteger aqui, se você não tem patrimônio? Você vai pulverizar seus R$100, seus R$200 por mês em 20 empresas? Em 10 empresas? Faz algum sentido? Você não está protegendo os seus R$200. Até que esses R$200 não faz diferença na sua vida. No sentido de te entregar riqueza. É claro que R$200 vai fazer diferença no pagamento de uma conta, numa compra de uma alimentação, mas eu falo no sentido, na perspectiva de te dar liberdade financeira, de te enriquecer. Esses R$200 não vai te deixar mais pobre e também não vai te deixar mais rico. Então você não tem patrimônio. Você está construindo o seu patrimônio, em uma fase de construção de patrimônio. Quando você está nessa fase de construção do patrimônio, você encontra uma oportunidade de investimento. Como, por exemplo, eu encontrei o Bradescão na época dos R$12, R$13, que estava apresentando uma margem de segurança na época, se eu mudar aqui para R$13, por exemplo, e 35 centavos, uma margem de segurança de 38%. Isso era uma oportunidade. O que é que eu fazia? Eu pegava meus R$200 por mês e comprava tudo de Bradesco, todos os meses, até que ela deixa de ser atrativa. Ou seja, tem uma margem de segurança aqui que não é mais interessante, como por exemplo, R$14,34 ficou abaixo da minha regra de investimento, que é 30% no mínimo de margem de segurança. Aí o que é que eu faço? Eu procuro outra oportunidade, que na época era o Banco do Brasil a R$35. E aí comecei a aportar, e assim as empresas irão entrando na minha carteira não por uma necessidade, mas sim uma consequência na construção do patrimônio. Então, essa forma de o Ramiro apresentar é muito mais destinada para uma pessoa que tem uma realidade de ter um patrimônio já de R$1 milhão, por exemplo.
Então, se uma pessoa já tem um patrimônio de R$1 milhão, faz sentido sim ela ter mais de um papel na sua carteira, uns 5 papéis, uns 6 papéis. Então ele diversifica, protegendo ele de uma possível escolha errada. Ou seja, eu vou comprar Banco do Brasil, vou comprar Bradesco, vou investir um pouco lá fora, e ele está protegendo então seu patrimônio, que sim, uma pessoa que tem R$1 milhão tem um patrimônio, de uma possível decisão errada. Mas você, assim como eu, que não tem patrimônio, que investe ali de seus 200, R$500 por mês, R$1.000 por mês, que está na fase de construção de patrimônio, você vai proteger o quê? Você não tem o que proteger. Você vai pulverizar o seu dinheiro que você vai investir e vai atrasar o tempo do enriquecimento no longo prazo. Então, esse é o segundo ponto que eu discordo do Ramiro. Preservação, e vai por minha experiência de quem tem 17 anos como investidor, 10 de mercado financeiro. Se você pensar em preservação antes, a multiplicação vem. Agora, se você pensar em multiplicação de patrimônio antes da preservação, o patrimônio se vai. Em outras palavras, investir não é para ter um ganho explosivo, não é para dobrar sua renda, seu saldo em conta corrente, não é para dar uma grande tacada, comprar uma opçãozinha ali que vai te fazer ganhar muito dinheiro. Isso é molecagem. Eu falo molecagem no sentido mesmo, de coisa de quem é inexperiente. Porque eu já fiz isso, né? Quando eu tinha meus 18. Aí ele atrela a questão de você concentrar, ou seja, não diversificar seus possíveis R$100, R$200 em fazer opções, em fazer trade. É claro que não, você vai investir, você vai pegar a sua empresa, encontrar um bom negócio, e aí esse bom negócio vai apresentar uma ótima oportunidade de entrada. E aí você vai comprar tudo nesse negócio. Um negócio sustentável, que vai ter esse mesmo serviço sendo prestado ao longo prazo, ou seja, nos próximos 40, 50, 100 anos. Uma empresa sólida, que nos últimos 10 anos apresentaram lucros recorrentes, que distribuíram dividendos sem falhar, sem faltar. E basicamente você vai ter uma empresa e ser sócio daquela empresa pelo longo prazo. Então não faz sentido esse ponto que ele explana nesse momento, e além disso ele atrela isso como uma jogada, ou seja, operacional. Então todo termo de operação dentro da Bolsa de Valores eu já desconsidero, porque isso é especulação. Ou seja, opções, operar vendido, operar comprado, enfim. 19 anos, era isso que eu tentava fazer. Tava resolvendo minha vida financeira rápido e fácil. E é óbvio que eu só perdia dinheiro quando eu fazia isso. E tem mais, tá? Mais um motivo do porquê diversificar, que é o fato de que tem muitas coisas que são fora do seu controle em investimento. Um exemplo, te liga só, o cara que leu essa manchete aqui, né, dizendo sobre ações para esquecer na carteira e ver de renda na aposentadoria. Ele leu isso lá em novembro de 2013. E aí, digamos que esse cara se empolgou. E lá em novembro de 2013... Olha o exemplo que ele deu. Ele pegou ações que têm resultados cíclicos, que os setores são mais de commodities, que entregam ali um preço dos seus produtos onde as empresas não têm controle disso. Então estamos falando de uma empresa que não tem controle sobre os seus produtos. Um exemplo disso, a Petrobras, por exemplo, ela não tem controle sobre o petróleo vendido. Ele é precificado a preço de mercado internacional, o PPI. Mudou recentemente, é claro, a política de precificação da gasolina e do diesel da Petrobras, mas se você olhar entre as entrelinhas, não mudou tanto assim. Só vai atrasar um pouco esse reajuste ao preço internacional. Mas, voltando para o vídeo, todas essas empresas são empresas aqui que a maioria delas são empresas cíclicas, ou seja, não tem previsibilidade. Então, essas empresas, muitas delas não têm vantagem competitiva. Então, eles utilizam uma empresa dessas, que são empresas cíclicas, como uma carteira previdenciária. Então, não faz sentido. A maioria desses gestores de analistas, eles indicam esse tipo de papéis para girar a carteira e ganhar com corretagem. Então, desconsidero totalmente tanto a avaliação do analista e da matéria do IFOMONI, como também dele. Então imagine, por exemplo, você ter Magazine Luiza, então, como uma empresa agora de previdenciária. Não faz sentido, então, você ter esse tipo de empresas cíclicas, de resultados cíclicos, em uma carteira previdenciária. Ele comprou ações da Oi. O que aconteceu com esse cara aqui? Esse cara aqui tá perdendo 99,17% desse momento que ele leu essa infeliz manchete até hoje. Pra ser específico aqui, tá? O cara que investiu R$100 mil em ações da Oi, lá atrás, hoje uma queda de 99,16%, hoje teria R$840. Isso eu não vou nem citar aqui o caso das Americanas, que é o caso mais recente, em que, ao que tudo indica, supostamente, né? Aí ele cita o caso das Americanas em uma carteira previdenciária. É claro que ele não fala isso, mas na matéria anterior a gente tinha lá carteiras, ações para você comprar e ter a sua aposentadoria no longo prazo. Então, uma Americanas, uma Magazine Luiza, uma empresa do setor varejista em uma carteira previdenciária não faz sentido. Então, são esses exemplos corriqueiros que ele vai dando para tentar justificar a sua estratégia de diversificar. Ninguém me processar. Houve uma fraude nos balanços. E aí, da noite pro dia, a empresa se descobriu ser extremamente endividada. Ou melhor, os investidores descobriram que a empresa era extremamente endividada e ela despencou e em um ano já cai aí 97%. Bom, já vou te adiantar aqui que com a regra dos 3%, algo que eu vou te apresentar ainda nesse vídeo, você evita ter esse tipo de perda, preserva seu patrimônio e, consequentemente, multiplica ele. Mas antes, deixa eu falar sobre um estudo feito por um dos maiores investidores de todos os tempos, justamente sobre diversificação e justamente tentando entender quantas ações tem em carteira. Esse cara aqui se chama Joel Greenblatt. E ele é um autor de livros muito famosos nos Estados Unidos sobre investimentos em ações e também gestor de investimentos. Já desde a década de 80 tem um histórico aí não sistemático. Então ele concluiu
Vou adiantar um pouquinho aqui do vídeo para não ficar tão longo. Seguinte, com 2 ações você reduz 46% do risco não sistemático, com 4 ações você reduz 72% desse risco, com 8 ações reduz 81%, com 16, 93% e 32, 96%. Para entender o que é o risco não sistemático, eu tenho que explicar o que é o risco sistemático. É bem simples de entender. Risco sistemático é o risco do sistema. Eu vou deixar o vídeo aqui acima do card, onde eu explico tudo isso. O risco sistemático, o risco não sistêmico, o risco de liquidez, entre outros riscos que tem no mercado imobiliário. Então vou adiantar aqui um pouco o vídeo. O risco que afeta não sistemático é o risco mesmo os clientes. Isso exige uma tremenda responsabilidade. Se você não sabe, a gente tem aqui os nossos serviços de wealth management, em que a gente assume, né, o patrimônio dos nossos clientes ou aconselha eles a tomar as melhores decisões. E isso requer não só uma parte de legislação, né, eu me adequar a uma parte de legislação, mas também muita responsabilidade. Então, eu fiz um estudo com a nossa estratégia de seleção de ações e comparei carteiras de 5 ações com carteiras de 10 ações, com carteiras de 20 ações, de 30 ações, e o resultado foi esse. Difícil de explicar esse gráfico, ele mostra... E aqui um ponto interessante sobre o que eu falei no início do vídeo. Não necessariamente a metodologia do Ramiro é a regra de investimento. Existem diversas metodologias que deram certo. Então, a minha metodologia de investimento, ela já foi provada no passado pelo Warren Buffett, que construiu um excelente patrimônio, Charlie Munger, que é seu sócio, Luiz Bass Filho, que também concentra poucas empresas em suas carteiras, e seu patrimônio está concentrado em excelentes empresas, Philip Fisher, entre inúmeros outros investidores que investem, assim como eu, já provaram que a metodologia funciona. Assim como outras metodologias, como por exemplo, Buy Hold do Thiago Nigro sobre diversificação, e também a do Ramiro, onde você vai fazer ali um giro de carteira, ou seja, rebalanceamento de carteira, salvo engano, a cada 2 anos, dentro da sua metodologia de 20 ações, entre aspas, mais baratas da bolsa, que é assim que ele denomina as suas ações dentro da sua carteira, dentro do seu clube de valor. Uma série de linhas, né? Mas o principal ponto é que a linha, que seguindo o nosso método, contava com 20 diferentes ações, conseguiu ter o maior retorno no longo prazo porque ela preservou o patrimônio em grandes crises. É diferente da linha, por exemplo, de carteira com 5 ações, que chegou a ser o maior retorno por um período, mas depois sofreu muito com muitas quedas porque era uma carteira muito concentrada. E com base nesse estudo a gente chegou à conclusão de que o ideal é ter 20 ações em carteira. Mas aí você pode perguntar, eu não consigo acompanhar 20 ações, né? Como é que eu vou acompanhar 20 diferentes ações? Porque eu ouvi vários educadores financeiros falando que, cara, tu tem que conhecer muito bem cada ação que tem na tua carteira, tu tem que ler balanço, tu tem que estar ligado no que tá rolando. Eu entendo bem essa tua apreensão e sei que muita gente fala isso mesmo, só que eu discordo que você tem que conhecer profundamente cada ação na sua carteira. Você não tem que conhecer profundamente cada ação na sua carteira. O que você tem que conhecer, isso sim, é a estratégia. Tem que entender muito bem o que te faz comprar essas ações e o que vai te fazer no futuro decidir entre manter ou vender elas. Isso sim, e isso nos leva à próxima questão desse vídeo, que é como selecionar 20 ações baratas. E aqui existem basicamente 2 formas de fazer isso. Primeiro, é aprender conosco, né, com vídeos aqui praticamente diários no YouTube, no canal do Clube do Valor, ou ainda com e-books gratuitos, que são conteúdos mais aprofundados, mais densos para você avançar no seu conhecimento, ou ainda com cursos que a gente tem, como por exemplo, Descomplicando o Mercado, que eu explico a estratégia. Vou adiantar aqui porque ele só está fazendo propaganda sobre seus produtos. Estratégia das ações mais baratas da bolsa e ainda revelo 10 ações que estão atualizando ele mensalmente. Então esse book é mais ou menos assim, tá? Ele explica ali a estratégia também, o que faz. Uma regra que a gente criou aqui no Clube do Valor, que diz que você não deve ter nunca, sob hipótese alguma, na sua carteira de longo prazo, mais do que 3% da carteira em uma única ação ou em um único fundo imobiliário ou em um único ativo específico. E aí como é que você se... Aqui basicamente o que ele está falando? Ele está falando que a carteira dele, das 20 ações, ele fala que não pode ter mais do que 3% de exposição dentro da sua carteira. Então imagine, por exemplo, essa concentração da minha carteira que tem mais de 60% em exposição a Bradesco e uns quase 40% a Banco do Brasil. E aí praticamente acima de 1% aqui em um score e menos de 0,5% aqui na Magazine Luiza, que é uma empresa de oportunidade, que tem vídeo no canal explicando a minha gestão de risco aqui, vou deixar aqui acima do card. Então, essa questão de você ter 3% apenas em cada um dos ativos, você vai pulverizar os seus investimentos. Imagine você tendo a capacidade de investir apenas R$100 e você pulverizando isso em 3% em cada um dos ativos, e você vai proteger isso, seu patrimônio. É claro que você vai proteger porque você não conhece essas empresas. Então, como você não conhece essas empresas, provavelmente isso vai te proteger de uma tomada de decisão errada de investir, por exemplo, na Americanas, numa Oi ou IRB da vida. E, basicamente, é isso que ele vai tentar acalmar agora no vídeo dele. De dizer que se você fizer isso, você não vai ter grandes complicações. E por isso que você não precisa estudar as empresas, não precisa conhecer as ações de fato. Porque ele trata a metodologia dele, não é buy hold, não é você ficar com essas ações pro resto da sua vida. Mas sim você pegar essas ações baratas, tentar prever que ela está barata e aí vender ela cara. Ou seja, o famoso compra na baixa e vende na alta. E aí, muitos desses casos, sem metodologia clara, você faz o inverso. Você compra na alta e vende na baixa. Então é por isso que a metodologia deve ser bem clara e bem precisa. E, particularmente, a metodologia do Ramiro, nesse sentido, ela funcionou muito bem e vem funcionando até nos dias de hoje. Fica aderente à regra dos 3%.
Se você tem 20 ações brasileiras em carteira, o mesmo peso em casa, você tem 5% de peso em cada ação. Né? Como é que eu vou entrar na regra dos 3%? Simples. Diversificando não só entre diferentes ações, mas tendo também ações norte-americanas. Você tem ações brasileiras e norte-americanas, meio a meio, já tem um peso de 2,5% em cada ação brasileira. Se tiver fundos imobiliários também, para receber renda passiva recorrente, seu peso em cada ação vai ser de mais ou menos 1,5%. Se você tiver também renda fixa na sua carteira, provavelmente cada ação brasileira na sua carteira vai representar cerca de 1%, talvez até menos, do seu patrimônio. Isso vai te dar mais tranquilidade, vai te ajudar a preservar seu patrimônio e também a multiplicar ele no longo prazo, porque é isso que aconteceu aqui com os nossos clientes, estão conosco já há muitos anos. Eles preservaram e multiplicaram o patrimônio. Agora, como investir assim, né? Como investir em ações, eventualmente ações norte-americanas? Aí aqui ele vai fazer propaganda do curso dele. Então, basicamente, pessoal, o Clube do Valor, ele investe, ele tem clientes, e eles precisam entregar no curto prazo resultados. Então, como eles precisam entregar no curto prazo resultados para os seus clientes, faz todo sentido essa metodologia de investimento para eles aplicarem. O que eu discordo é que essa metodologia faz sentido para você, pessoa física, aplicar. Basicamente, essa metodologia, ela protege você da ignorância de fato. Porque quando ele fala que a metodologia dele, quando você aplica ela, você não precisa acompanhar todas as ações, você não precisa conhecer todas as empresas, você não precisa saber qual é o modelo de negócio da empresa. Basicamente é só obedecer a estratégia. Ou seja, ele trata a menor fração de uma empresa como um objeto de compra e venda. Ou seja, um papel de compra e venda. E não de fato como ela é, que é uma fração, a menor fração de uma empresa. Ou seja, quando você compra aquela ação, você está se tornando sócio daquela empresa. Então ele não trata a ação como de fato ela é. E basicamente, uma das frases que eu gosto bastante do Warren Buffett é essa, e também do Luiz Vaz Filho, é de você tratar a ação como de fato ela é. Ou seja, a representabilidade de uma ação é a menor fração de uma empresa. Então quando você adquire ela, você se torna sócio da empresa. Então, um vídeo longo, pessoal, porém crítico a esse vídeo, e lembrando que eu discordo aqui de forma respeitosa da metodologia do Ramiro, lembrando que a metodologia do Ramiro é uma metodologia vencedora, então de fato já se mostrou isso, ela venceu no longo prazo e entregou bastante resultados dentro da sua carteira pessoal e também dos seus clientes. Então era isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele like e até a próxima.